Vamos lá. Agora sim. Então tá, amores, hoje é a aula 13. Olha, a gente vai até a aula 15. São 15 semanas de aula, todo semestre, né? Então, hoje a gente vai terminar de falar sobre esses gêneros textuais na alfabetização, né? E aí a gente começa a falar sobre esses educadores que pensam de que forma que a gente tem que apresentar os gêneros textuais dentro de sala de aula. Então, quando a gente fala de sequência didática, a gente está pensando que existe um conjunto, sim, algumas atividades que não pensamos em iguais atividades, mas, assim, vários tipos de atividades sobre o mesmo tema, tá bom? A gente não está pensando em atividades, exercícios de fixação, mesmo que a gente não use esse nome, mas ela tem mais ou menos essa característica, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, certo? Quanto mais eu falo sobre, mais eu sei sobre, né? Quanto mais eu leio sobre, mais eu acabo conhecendo sobre. Então, é mais ou menos isso, né? Meio que lógico, né? Então, essa sequência didática que eles dois trazem, ela é uma das ferramentas que a gente pode utilizar dentro de metodologias de ensino, tá bom? Qual a metodologia que você vai utilizar para a aula sobre gêneros textuais, querida pedagoga? Eu vou usar a sequência didática. Nossa, ela sabe sobre sequência didática. Oh, que maravilha. Tá bom? Ela é uma ferramenta para a gente trabalhar gêneros textuais dentro de sala de aula, tá bom? E tanto faz se esse gênero ele é oral ou se ele é escrito, tá? Porque a sequência didática, ela tem uma forma de organizar. Quando a gente pensa numa sala de aula, que a gente pensa em atividades para eles, a gente pensa primeiro no tema, e aí a gente vai pensar o que fazer com esse tema. E a gente pode desenvolver N situações. Tudo vai depender do tempo que você tem com essas crianças, do seu objetivo, né? Das ferramentas que você tem dentro de sala de aula, das ferramentas que a escola oferece, né? Então, a gente vai pensar sempre em torno desse tema, né? Então, aqui a gente está pensando no tema gênero textual, certo? Claro que a gente tem um monte de gêneros textuais, vários gêneros, né? Vários tipos de textos, né? Gênero significa tipos. Então, a gente vai trabalhar aqui com a fábula, que na aula passada, para quem não estava, eu mandei também um slide explicando sobre a fábula, lembra? Que foi, assim, uma aula sobre também, um parênteses, né, que eu fiz, sobre o gênero fábula. Para que é, para que serve, como surgiu, enfim, quais as características, né? E aí, então, a gente consegue trabalhar não só o gênero fábula, mas também o gênero notícia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas que eu posso também transformar. Existe uma outra transformação muito interessante também, que é o gênero crônica em gênero notícia, tá bom? É também interessante uma ideia que se pode ter sobre transformações de gênero. Quando eu tenho conhecimento sobre um gênero, eu consigo trabalhá-lo de várias formas e, inclusive, transformá-lo, tá bom? Quando a gente domina a arte da culinária, então, por exemplo, vou fazer um bolo, sempre utilizo a mesma receita, mas hoje, ao invés de colocar leite, eu vou colocar leite de coco. Eu transformei. Por quê? Porque eu tenho intimidade, certo? Isso a gente pode fazer com gêneros textuais. Parece uma coisa tão absurda, né? Mas é porque a gente tem intimidade, né? A mesma coisa que quando a gente vai fazer o arroz, a gente pode acrescentar uma folha de louro. Pronto, já deu uma diferença. Eu já transformei, né? Então, assim, essas coisinhas a gente consegue fazer quando a gente tem intimidade, tá? Quando a gente não tem, a gente deixa quietinho. Mas vocês, como pedagogas, terão, sim, intimidade com os gêneros textuais, certo? Se depender de mim, principalmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Foi exatamente o que eu disse, certo? Beleza? Pode ser oral ou escrito, por quê?
Por que eu tenho que trabalhar a oralidade? Porque se a gente vai trabalhar com as crianças bem pequenas, elas não sabem escrever, vamos lembrar disso, certo? Se eu estou trabalhando o primeiro ano de alfabetização, é primeiro ano de alfabetização. A criança não sabe escrever ainda direito, perfeitamente, tudo que você quer. Entendam isso. Então, eu prefiro trabalhar oralidade, de repente, tá bom? E depois ela se tornar algo escrito, ou se tornar algo escrito e depois trabalhar com a oralidade, tá bom? Tudo vai depender do nível da sala e quem vai sentir isso? Somente quem está com eles, né? Vamos lá. Se eu tenho aqui, se eu vou trabalhar a sequência didática, minha metodologia é essa, dentro de sequência didática, eu tenho algumas partes muito importantes. Quais são elas? A apresentação da situação. O que é isso? Então, eu vou colocar para os alunos, né, qual é a tarefa que se deve ser feita. Né? Então, até dei o exemplo, né? A gente explica aqui, depois a gente escreve no Sponte ou então no WhatsApp o que é para fazer de tarefa, né? É a mesma coisa. Então, primeira coisa, eu vou explicar para os alunos o que é para fazer. Vou explicar oralmente primeiro, tá? Então, hoje, amor, a gente vai trabalhar o gênero textual, fábula, tá? E aí, então, eles querem saber, vão perguntar, enfim, e aí, então, você já faz a introdução. Depois, vocês vão escrever na lousa, ou no papel, no bilhete, na agenda, não sei exatamente, o que é para fazer. Como vai ser feita essa tarefa, né? Essa produção inicial, essa apresentação da situação, é mostrar para eles como será feita a preparação para essa atividade. Como que eles vão começar a fazer? Bom? E aí, então, a gente parte para a produção inicial, que é exatamente a mão na massa, né? Então, a apresentação da situação é expor detalhadamente o que é para fazer, né? A tarefa. Produção inicial é colocar a mão na massa, tá? Então, a primeira produção, tanto oral como escrita. E aí, então, você vai conseguir fazer uma avaliação rápida, ligeira, não é para usar a tabela, uma avaliação rápida e ligeira sobre o que está faltando, o que está em excesso, e também fazer com que a criança identifique esses erros, ou esses excessos, ou essas faltas. Os erros não necessariamente é falta, pode ser excesso também. Por exemplo, se eu peço um gênero notícia, ele normalmente é pequeno. Se eu faço um texto longo, está fora do texto notícia, né? Eu preciso encurtar, resumir esse texto. Tudo bem? Estão entendendo, amores, o que é essa sequência didática que esses dois autores falam? Eu fiquei um pouco confusa. Assim, eu não sei se eu estou entendendo certo. Porque a professora das minhas crianças sempre passa um texto e dá sequência. Eu não sei se é essa sequência, mas de um texto, ela faz várias atividades a partir desse texto. Seria essa sequência? Muito bem, isso é uma forma de sequência didática. Entendi. Porque aí é nessa atividade no caso da historinha, aí depois tem uma atividade para recortar, e tem atividade para pintar, e tem atividade de ligar, através de uma historinha. Perfeito. Isso mesmo. Oh, nada se cria, tudo se copia, meu bem. É isso aí. Tá bom? Ah, então eu entendi. É que aqui, na verdade, a gente vai falar o quê? Deve ter sido feito isso dentro de sala que você não estava presente, né? Então, assim, por exemplo, é claro que devem ter orientado a sua filha o que deve fazer. Olha, vamos ligar uma coisinha a outra. É a apresentação da situação, né? É como você deve falar com a criança, né? O que você vai fazer a partir de um tema que você escolhe, né? Então, foi escolhido aí esse texto, né? E aí, a partir desse texto, há algumas situações, há algumas atividades. E para cada atividade, eu preciso fazer a apresentação da situação, né? Porque são atividades diferentes, né? Então, aí vem a produção sobre essa atividade. Então, se a criança pega direito na caneta,
no lápis, né? Se ela carca muito, se ela pega de leve, se ela é delicada ou não. Qual é a coordenação motora dessa criança, né? Se ela sabe identificar um lápis preto e um lápis colorido, olha quanta coisa, sim, parece boba, né? Mas para a criança é importante, né? Se ela consegue abrir o zíper da bolsinha onde está o lápis, né? Se ela é organizada ou não, se ela é atrapalhada ou não, se ela é expansiva ou não, tudo isso a gente consegue avaliar. Parece muito pequeno, né? Porque é tão óbvio, né, fazer isso, que para nós acaba sendo uma coisa boba, né? Mas esses pequenos toques, pequenas observações que a gente faz, elas são muito importantes, porque nos diz muito sobre o que ela aprendeu até aquele momento. E o que a gente pode, então, melhorar dentro da nossa sala de aula, né? Tá bom? Da mesma forma que a gente tenta aqui na faculdade melhorar a fala de vocês, escritas de vocês, muito mais a fala do que a escrita, porque vocês acabam não escrevendo, né, muita coisa. Ou se vocês escrevem, a gente não está vendo porque a gente está distante, né? Mas quando vocês me mandam, por exemplo, textos, mesmo que seja digitado, eu consigo fazer uma correção e ter uma noção de como está a ortografia, a pontuação, a acentuação, né? Como está a concordância, a coerência, a coesão, tudo isso. Quem tem esse olhar mais apuradinho assim, é professor de língua portuguesa ou quem teve aula com a professora Vanessa. Essa é boa, viu, Van? Essa foi boa, né, Ana? Você curtiu, né? Enfim, gente, essas coisas. Tá bom? Então, a gente tenta fazer com que vocês olhem outras coisas, porque quando a gente vai corrigir, ou a gente vai observar o quê, gente? Ficar olhando para a criança? Não, né? A gente tem que olhar a forma como ela pega no lápis, ela abre uma bolsinha, ela mexe no caderno, se ela posiciona a folha torta, de ponta cabeça, de frente a ela, tudo isso é importante, né? Tá bom? E aí, então, vem a apresentação da situação, né? E como a Ana trouxe, né, a Ana Paula, ela trouxe uma sequência didática parecida com essa, que como você não está em sala o tempo todo, você estava com ela, quando foi apresentado essa sequência, Ana? Normalmente ela passa pelo WhatsApp o conteúdo e eu passo para as crianças, assim, a professora em si não passa nada, assim, para as crianças, passa para as mães, né? Tá. Aí você que passa? Aí eu falo para elas, agora a gente vai recortar. Por exemplo, a professora manda a historinha, fala assim, essa semana a gente vai trabalhar essa historinha. Aí eu conto a história para ela, a partir dessa história, sempre assim, na semana sempre é uma história e é trabalhada a semana inteira a mesma história, com várias atividades. Mas, assim, a professora não tem um contato direto com a criança. Ela manda para o grupo dos pais e eu que conto a história, eu que falo o que elas têm que fazer e aí vou administrando. Mas não tem contato nenhum com elas, assim, tipo assim, vídeo, nem nada disso. Mas peraí, é seu trabalho ou é a escola da sua filha? Da escola das crianças. A escola da sua filha? Sim, das minhas filhas. E dos meus filhos também. A professora só manda o conteúdo. Só. Não é onde você trabalha? Não é onde que eu trabalho. É, no caso, assim, a atividade das crianças. Pedagogia. Eu fico pensando quem não faz, porque é bem... Para mim, já acho difícil, imagine para quem não faz. Você sabe o que você pode fazer, que seria muito legal, assim, seria bom para você, como, assim, experiência de pedagogia mesmo. Fazer isso no grupo. Mães, vamos fazer assim, toda semana uma mãe faz a leitura do texto. Aqui no WhatsApp mesmo, áudio, gente. Seria legal. E aí, então, vamos fazer assim com as crianças? Seria bem legal. Elas iam gostar. Quer dizer, eu acho que elas iam gostar. Eu não sei se eu ia gostar. Porque é bem corrido, porque às vezes o período da aula não é o período, assim, normalmente elas mandam de manhã, que é o período da aula de manhã, só que às vezes eu vou fazer à tarde, porque às vezes de manhã não dá tempo, porque tem outro menino de manhã, então nunca às vezes bate o horário da aula delas. Claro, entendi. Não, beleza. É verdade, é verdade.
Não, tudo bem, é só algumas ideias que acabam vindo e a gente tem que aproveitar. Mas ia ser bem legal mesmo. Ia ser bem... Né, assim, uma vai ajudando na outra, né? Ainda mais que você está fazendo pedagogia. Que bom, né, que você está fazendo pedagogia. Mas, realmente, pensando na mãe que não faz pedagogia, como que ela faria, né? E como está fazendo, na verdade, né? Difícil mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos seguir o fluxo, mas é essa a ideia mesmo, tá? Só que o bom seria que você aparecesse para as crianças, quando for a sua vez. Você aparece para as crianças, tá? Por favor, que é muito feio isso. Eu acho também, eu acho que fica muito difícil, porque a mãe explicando é até difícil para a criança entender. Eu acho que se a professora mandasse pelo menos um áudio, eu acho que ia facilitar até para a criança o entendimento, eu acho. Nossa, eu acho que seria muito bom ouvir a voz da professora. Afinal de contas, a professora não é muda, né? Então, assim, e outra, ela tem que dar aula, né? Que coisa mais desagradável, deselegante, eu diria, antiético. Eu seria muito chato se eu fosse coordenadora de uma escola. Ela manda e fala, É um absurdo. ela só manda, ela manda e fala assim, gente, no período da aula, que é das 7 a meio-dia, tô aqui à disposição. Mas, claro, a criança pode ter alguma dúvida e perguntar para ela nesse período, mas eu acho que no mínimo ela era mandar um áudio falando, né, o conteúdo da aula. Explicando, né? Ela deve estar assim, ó, esperando vocês, ó. Nossa, ninguém, né? Deve ser. Mais ou menos isso. Nossa, minha unha, né? Ah, gente, me poupe, né? Coisa feia. Ai, que coisa feia. Eu tenho visto umas coisas muito feias, assim, e tenho feito críticas porque eu acho absurdo. Que a gente tem que pensar na criança, no adolescente, no outro que está aqui perdendo tempo, me assistindo, me ouvindo, né? Porque a gente para o mundo para poder assistir aula. Então, no mínimo, tem que fazer o quê? Dar aula. Olha que coisa interessante. Agora, se nem isso, gente, se nem isso, fala sério, né? Mas vamos voltar lá. Oi, Djaima, querida, estamos iniciando aqui. Vamos lá. Iniciando não, a gente já iniciou, mas a gente estava num papinho aqui sobre. Vamos lá. Muito bem. E aí, então, depois da apresentação da situação, né, que é como a criança deve fazer essa atividade, ou essas atividades, normalmente a gente faz uma por vez, explica uma por vez, porque a criança, coitada, pode ser que ela não entenda, tem que explicar usando vários tipos de linguagens, né, porque a gente precisa pensar que uma criança não necessariamente vai entender na primeira explicação, pode ser que ela entenda na segunda, mas pode ser que ela entenda numa terceira, né, então a gente tem que variar o nosso vocabulário, utilizando aí sinônimos das palavras, tá? E aí, então, a gente vai para a produção inicial, que é pôr a mão na massa, e aí, então, a gente vai conseguir, então, verificar, fazer uma avaliação rápida, já que é uma produção inicial, e direcionar a criança para onde ela deve ir, o que está sendo errado, o que está sendo certo, o que está em excesso, em falta, beleza? Aí, então, vem o que a gente chama de módulos, né, o que esses autores chamam de módulos, né, que, na verdade, são essas atividades, esses exercícios, de formas variadas, tá? Que aí, então, vem o que a Ana Maria colocou aí pra gente, desculpa, Ana Paula. A Ana Paula colocou pra gente, né, que é um texto e vem várias atividades sobre o mesmo texto. Isso mesmo. Então, a gente fala que essa sequência didática, ela também provém de módulos, né? E esses módulos são várias atividades sobre o mesmo tema, sobre o mesmo texto, sobre o mesmo gênero, sobre o mesmo tema, tá bom? E aí, então, a gente consegue identificar alguns problemas de produção textual nesses módulos, né? Se a gente pede, por exemplo, que a criança escreva uma notícia, então ela tem que ter em mente as características dessa notícia. Quais são as características de uma notícia? Quando eu sei que é uma notícia, o que difere a notícia da reportagem? Né? O que difere a notícia do horóscopo? Para nós, muita coisa, né? Tá bom? Então, tem tudo isso, né? A gente pode também dividir cada módulo num problema que a gente conseguiu identificar, ou então numa característica de gênero textual, tá bom? Então, a gente pode falar, por exemplo, assim,
O módulo 1, a gente vai trabalhar o tema, sei lá, tema empatia, tema meio ambiente, tá bom? E aí a gente vai trazer vários outros gêneros textuais que falam sobre o meio ambiente. Mas é porque eu consegui eu consegui trazer para um módulo um tema, uma característica aí, tá bom? Eu posso também fazer no módulo 2, por exemplo, fazer com que esse módulo 2 seja apenas a parte de ortografia. Então, a gente vai trazer palavras difíceis, palavras que eles têm dificuldade em tanto pronunciar como escrever. Porque primeiro a gente fala e depois a gente escreve. E normalmente a gente escreve o que a gente fala, tá bom? Principalmente as crianças que estão aí no primeiro, segundo e terceiro ano de alfabetização, tá? Então, a alfabetização primeiro acontece oralmente, elas escutam, elas repetem a palavra, né? Para depois, então, escrever o som dessa palavra, tá? E aí, então, se eu pronuncio errado, eu escrevo errado, tá bom? Vocês viram essa semana, por exemplo, de um médico, suposto médico, que escreveu a palavra potássio com C, ao invés de 2 S, né? Por exemplo. Ele devia estar no segundo ano de alfabetização. Tá bom? É mais ou menos isso, né? Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Que a gente escuta, por exemplo, ó, potássio, que parece escrita com C, mas na verdade ela é escrita com 2 S, né? Tipo isso. Isso mesmo. Muito bem. Entenderam o módulo, gente? Vanessa, eu fiquei com dúvida no módulo 1 e 2. Módulo 1 eu entendi. Quer dizer, módulos são os exercícios que a gente vai passando conforme a didática, né? Na sequência didática. E o módulo 2? Ótimo, boa pergunta. Então, vamos lá. Então, é assim, módulo, na verdade, pensa num quadradinho, como tá lá, né, naquele esquema, né? É um quadradinho. Posso ter vários módulos. Então, um módulo eu posso trabalhar atividade. No segundo módulo, eu posso trabalhar ortografia. No terceiro módulo, eu posso trabalhar características de um gênero textual. No quarto módulo, eu posso trabalhar temas sobre o gênero textual. E assim vai. O módulo, na verdade, Rai, meninas, é a divisão que a gente faz sobre o que trabalhar sobre aquele tema que eu estou trabalhando. Então, se eu vou trabalhar uma sequência didática, e eu faço essa apresentação, eu faço aí a produção inicial, e aí, então, a partir da produção inicial, eu tenho, assim, uma base dos problemas que essas crianças estão apresentando, certo? Então, se eu acho que eu preciso trazer mais ortografia, então meu módulo 1 vai ser ortografia. Se eu acho que depois dessa ortografia eu preciso trabalhar um pouco sobre característica de gêneros textuais, então eu trabalho o módulo 2, características. É você quem vai dar o conteúdo dos módulos, tá? Foi posto aí como esquema de módulo 1, 2 e 3, apenas por exemplo, tá? Mas, de repente, os seus alunos estão indo super bem e você só vai trabalhar módulo 1, que são esses exercícios e atividades diversificadas. Não precisa aprimorar esse domínio aí do gênero textual, certo? E aí você vai seguir sequência sem ir para outro módulo. Então, você vai trabalhar um módulo só, tá bom? Mas os módulos seriam as dificuldades que os alunos apresentaram nessa produção inicial. Entendeu agora, Rai, ou não? Entendi sim. Que não tem uma quantidade de módulos, né? Os módulos vão ser apresentados conforme a dificuldade dos alunos. Isso mesmo. Aqui, cada módulo contemplará um dos problemas identificados e características do gênero, ou seja, a sua estrutura composicional, como compõe, né, esse gênero, seu conteúdo temático e seu estilo. Então, eu posso ter 3 módulos, sendo que um fala sobre a estrutura do gênero, o outro fala sobre o tema do gênero, e o outro pode falar sobre o estilo do gênero.
Pode ser? Pode. Posso trabalhar 4 módulos? Pode. Pode trabalhar 15? Pode, filha, desde que você tenha tempo e não atrapalhe o resto do seu cronograma, que eu duvido que não vai atrapalhar. Mas, enfim, tá bom? É isso mesmo. Tá bom? Perfeito. Entendeu, sim. E aí, então, se eu trabalho todos esses módulos, já vi a produção inicial, consegui montar esses módulos, consegui ver que as crianças estão melhorando, aperfeiçoando, de que elas estão entendendo o que eu estou falando, então a gente vai para uma produção final, né? Aí, então, essa criança vai colocar todo o aprendizado dela, desses módulos, dessa sequência, dessa apresentação, dessa sequência didática toda, ela vai colocar em prática, tá bom? E aí é claro que vocês, como pedagogas, vão avaliar esse progresso que aconteceu, tá bom? Então, entendam que o tempo todo vocês estão avaliando, tá? Não é avaliando de 0 a 10, tá, gente? Não é isso. Mas, assim, eu preciso... Nossa, acho que é melhor eu trazer um exercício ao invés de seguir adiante. Eu acho que as crianças estão com dificuldade na escrita com 2 S's. Então, eu vou trazer palavras com 2 S's. As crianças, elas não vão aprender regras. Elas vão aprender a decorar a escrita das palavras. É mais fácil a gente trazer, assim, um grupo de palavras com 2 S's, um grupo de palavra com X, um grupo de palavras com J, um grupo de palavras com G, do que explicar para elas as regras. Elas não vão entender. Se nem nós, adultas, formadas, conseguimos entender todas as regras e aplicá-las, por que então uma criança, né, que está sendo alfabetizada vai entender? Fala aí para mim. Peço, então, por gentileza, para a criança de 2º ano de alfabetização, dê um exemplo de palavras com G, que tem origem árabe. Para tudo, né? Se decoraram o cardápio do Habib's. Né, então... A não ser que tenha algum árabe dentro da sala de aula, né? Alguma criança de origem. Né, a não ser que vocês estejam dando aula, né, nas escolas, né, islâmicas, enfim, como tem, né, ali na... qual é o nome daquele bairro que tem ali perto do Aricanduva? Ali tem uma escola islâmica, paga super bem. Mas tem que trabalhar de burca. Então, mais ou menos isso. Aí, vou dar a dica. Gengibre. Aprendemos uma palavra de origem árabe que é escrita com G. Gengibre. Tá bom, amores? Vivendo e aprendendo. Então, assim, nem a gente sabe, né? Quem dirá uma criança, né, gente? Então, né? Então, elas não vão aprender ortografia através de regras. Elas vão aprender através de escrita, da escrita mesmo, né? Vamos escrever hoje palavras com 2 S's. Vassoura, Vanessa. Ai, que lindo. Certo. Tá bom? E aí, então, vocês acabam avaliando a criança o tempo todo, gente. Presta atenção. E a avaliação aí, como eu disse, não é de 0 a 10, né? E aí, então, vem aí essa sequência didática, né? Que é esse esquema de sequência didática. Qual é o esquema da sequência didática? Olha que pergunta boa para P2. Puxa, hashtag fica a dica. Na verdade, gente, tá bom? E aí, então, módulo 1, 2, módulo N, porque podem ser mais outros módulos, tá bom? Não necessariamente 3 módulos, tá bom? Deu para entender, meus amores? Sim, eu entendi. Ai, que bom. Então tá bom. Mais alguma dúvida aqui, gente? Entendeu. Eu acho que desse jeito fica até mais fácil para poder passar para a criança e para a professora avaliar, no caso, no final. Eu acho que é mais fácil para a gente poder elaborar, principalmente a aula. Nossa, acho que fica muito mais, assim, claro, né? Porque é muito fácil, gente, assim, ó. Vocês vão perceber de que enquanto vocês estão explicando as coisas, vocês vão tentar lembrar assim, nossa, podia fazer um exercício X, podia fazer o exercício de ligar uma coisa na outra, podia fazer o exercício de caça-palavra, podia fazer o exercício de quebra-cabeça, podia fazer, nossa, tem atividade X, tem atividade Y.
Vocês vão lembrando de atividades, ou criando mesmo as atividades, né? E aí, então, vocês vão trazê-la. É muito legal isso, quando a gente começa a dar aula e trabalhar essas ideias. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e eu estou pensando numa atividade que eu preciso fazer de compensação de faltas. E aí, então, já me veio a ideia, né? Só de falar com vocês. Por quê? Porque a gente está trabalhando, né, criatividade. E outra, a gente não é criativo, a gente não nasce criativo, gente. A gente é estimulado a ser criativo. Quem vai estimular a gente a criar? Os alunos? Não só, mas se eu vejo coisas, eu acabo criando coisas, tá bom? Ou copiando essas coisas, ou adaptando essas coisas. Então, eu sempre digo a vocês, vão ao Pinterest, acessem algum site sobre alfabetização, sobre educação, sempre tem atividades interessantes, assistam vídeos, tudo isso faz com que vocês criem ideias para trabalhar com as crianças, tá bom? E nada melhor do que uma professora diferente, que traga atividades diferenciada, não precisa ser uma coisa alegórica, tá, gente? Uma palhaçada, você se vestir, se fantasiar. Até seria interessante em algumas aulas. Mas, assim, não é isso o tempo todo, né? Mas que vocês tenham um pouco mais de dinamismo em sala do que os outros professores. A gente cansa de ver o mesmo tipo de professor. Lembra aquele tipo de aula tradicionalista, das escolas tradicionalistas? O professor da gente, lembra da gente em sala de aula, quando a gente era adolescente, estava lá no ensino médio, no ensino fundamental, que a professora de português ficava sentada lendo a apostila pra gente, lendo o livro? Que chato! Não é isso que a gente quer. Se naquela época a gente achava chata, que não tinha internet, imagina para essas crianças de hoje. Então, não é isso que eles querem, né? Não é isso que eles querem. Não é isso que a gente quer. Por exemplo, vocês também acham chato alguns tipos de aula. Não é isso que você quer, então, para a sua sala de aula, né? A gente tem que ter algum professor, alguém que a gente se inspire e fala assim, eu quero que minha aula seja mais ou menos isso, né? Não é para ser igual, mas assim, quero que tenha esse ar, esse espírito, esse clima, esse alguma coisa, assim, sabe? É muito importante a gente ter alguém para nos inspirar, para a gente sempre voltar lá e falar assim, deixa eu lembrar de alguma coisa daquele professor que foi interessante. Eu faço isso sempre. Eu sempre lembro de 3 professores incríveis que eu tive. O Luciano, que foi professor de literatura portuguesa e brasileira na faculdade, e a Cris Torres e a Jerusa, que foram da minha pós-graduação. Eles 3 têm um papel importantíssimo nas minhas aulas, em todas elas. E acho que nem sei se eles sabem sobre isso. Enfim, a Cris sabe, mas os outros 2 não devem saber. Mas eles têm uma importância muito grande, porque vira e mexe, eu lembro da voz dela, lembro delas em sala de aula, em cena, eu diria. Em cena. Porque nós, dentro de uma sala de aula, estamos em cena. Nós não somos nós, né? Nós somos professores ali. Então, nós somos um personagem, né? Ou você é assim em casa. Quando você vai conversar com o seu marido, você fala desse jeito, assim. Tipo, dando aula. Às vezes, né? Mais ou menos, enfim. Dá para ver. Vamos fazer uma avaliação hoje, querido amor. Hoje é dia de prova. Não, né, gente? Então, a gente precisa ter os nossos papéis sociais, né? Vamos lá. Bom, a forma como a gente vai fazer essa sequência didática, como a gente vai fazer essa estrutura, né, dessa sequência didática, a gente imagina através de um planejamento. Então, olha o que eu acabei de falar, né? Quando a gente está dando aula, a gente consegue imaginar o que a gente vai pedir em seguida, na sequência. Mas, é claro que a gente precisa ter uma coisa chamada organização, mais ou menos, né? Ou uma elaboração de aula, porque eu tenho mais ou menos o que eu vou dar na aula seguinte, né? Eu tenho mais ou menos o que eu vou supor aqui, o que eu posso dar na próxima aula, né? E esse planejamento, na verdade, é a clareza com que a gente tem das nossas aulas e das nossas avaliações. E tudo isso tem objetivo na vida.
certo? Quando a gente fala de alfabetizar a criança através de gêneros textuais, que a gente utiliza sequência didática, a gente tem que alcançar aí pelo menos uma construção de produção textual dessas crianças. É o nosso objetivo. Se eu vou trabalhar gênero textual, eu preciso, como objetivo, ter a produção textual. Vamos trabalhar gênero notícia, então vai ter que ter uma produção textual. Vai ter que ter a produção da notícia. Eu vou trabalhar o gênero receita culinária. Então, ele vai ter que fazer uma produção de receita culinária. Tá bom? Sempre será dessa forma. Tá bom, amores? Então, lembre-se disso, que a sequência didática, ela tem um começo e o objetivo dela é exatamente a produção textual. Tá? Bom, aí então vem algumas orientações para gente, que eu já falei sobre elas na aula passada, mas eu vou recapitular para a gente tentar organizar as ideias através dessas dicas, essas orientações que existem aqui. Então, eu preciso ter um planejamento escrito em função desse gênero. Que gênero eu vou usar? É o gênero propaganda. Tá bom. Qual é o interlocutor? Né? Para quem que eu vou fazer essa propaganda? É para criança. Tá. Então, a linguagem e aonde ela vai circular, o suporte que esse gênero textual vai me dar, eu preciso... Eu já me perdi na linha de pensamento aqui. Gente, vocês estão ouvindo a música? Eu tava achando que era daqui, eu ia falar de onde tá vindo a música. Não, meu vizinho, acabou de ligar o som. Ai, meu Deus, perdi a linha de raciocínio. Vamos lá, vamos voltar. Obrigada, Baixa. Isso. Vamos lá. Então, esse planejamento escrito é em relação à função do gênero. E aí, então, eu vou pensar que tipo de gênero eu vou trabalhar, para quem que eu vou falar, né? Porque, por exemplo, horóscopo. Horóscopo são todas as pessoas que leem horóscopo? Não. São algumas pessoas que acreditam no horóscopo, vai ler horóscopo. Ou que tem a curiosidade do horóscopo, certo? Se eu vou falar sobre esporte, é para todo mundo? Não. É só, normalmente, mais para gênero masculino, né? Mas tem mulheres também que se interessam e tem os jovens. Então, a minha linguagem vai ser diferente. Se eu faço uma propaganda sobre lingerie feminina, o homem ele só vai interessar se caso ele tiver uma namorada ou uma esposa e quiser comprar para ela. Tirando isso, ele não vai se interessar em ver essa propaganda, certo? Por exemplo, se for próximo do Dia dos Namorados, pode ser que ele queira ver essa propaganda, mas se não for, não vai interessar. Mas essa propaganda, ela é específica para quem? Para as mulheres que usam lingerie. Acho que todas. Assim espero. Certo? E aí, então, tem uma linguagem específica. Tudo bem? E aonde que vai circular? Né? Então, tem lugares que a gente não se interessa muito. Por exemplo, não adianta aparecer uma propaganda de lingerie dentro do caderno de esporte de futebol. Né? Não é interessante, né? A não ser que seja para focar o corpo da mulher. Não é essa a ideia, né? Se eu quero vender lingerie, eu não quero vender o corpo, é diferente, né? Então, eu vou para outra esfera, outro caderno, que seja específico para a mulher, que a mulher vai conseguir encontrar, né? Vai conseguir olhar. Certo, gente? Entenderam o que eu quis dizer? Eu fui confusa. Não, ficou claro. Quanto ao público, assim, às vezes o homem pode até se interessar, né, professora? Sim, claro. Se tiver, acredito que se tiver uma exposição feminina de corpo, né? Desde sendo atrativo. Só uma... Sim, só um adendo aí que você está fazendo, né? Também pode ser, por exemplo, como travestis e transexuais que também olham a lingerie para eles, certo? Tudo bem, né? É que se eu faço, por exemplo, uma lingerie, eu penso diretamente na hora no público feminino. A gente podia fazer essa pesquisa, sabe com quem?
com a filha da Raimunda, que trabalha com marketing. Né, Raimundinha? Ela saberia nos dizer. Já Sim, que ela com trabalha certeza. com o gênero propaganda o tempo todo, né? É isso mesmo. Ó, vou fazer então um outro exemplo. Quando a gente entra no mercado, né? O que está à altura dos nossos olhos são os produtos mais caros, né? O que está aos olhos das crianças, que não é o mesmo olhar do nosso, é mais baixo, estão os produtos infantis. Pronto. É igual quando a gente chega no mercado, né? Que as balas, bolachas, salgadinhos, está tudo no campo de visão das crianças, realmente. Porque é a forma de atrair, né? Exatamente. De manipular, eu diria. Persuadir as crianças. E coitado dos Mas é pais, mais. né? Isso, é isso mesmo. É culpa da filha da Raimunda. É culpa dos marqueteiros. É. Culpa dos marqueteiros, né? Desse povo aí que faz marketing, né? É pra seduzir mesmo as crianças, nos seduzirem em algumas situações, enfim. É isso mesmo, tá bom? Por exemplo, que está no terminal dos mercados, né? No final das gôndolas, né? Naquele terminal, a gente acha que é o que tem promoção, mas não necessariamente, é mais caro ali até o terminal, né? É que a empresa pagou um dinheirinho a mais para chamar a atenção do produto dela, né? Isso também é marketing. Igual as cores, né? Que chamam mais atenção com relação à fome, né? Ao apetite. Igual O o vermelho, por exemplo. McDonald's usa muito amarelo e vermelho, né? Isso mesmo. E Isso mesmo. diversos outros. Tem muita coisa interessante, sabe? Essa parte de marketing, ela é muito sedutora, porque ela está muito relacionada à emoção, à psicologia. Eu acho muito interessante. Eu lembro de uma aula de filosofia, quando eu fazia psicologia, que o professor falou assim, eu vou acabar com vocês hoje. Vocês nunca mais vão ao shopping. Aí a gente queria saber por quê, né? Então ele disse assim, observem que, quando vocês vão no shopping, 10 horas da manhã, tá? É o horário que abre, não é? É o horário que abre. Por que o shopping abre às 10 da manhã? Porque é próximo do horário de almoço, você acordou mais cedo, tomou café, então quando você chegar no shopping, você já vai sentir cheiro de comida e é bem provável que você já lembre de que daqui a pouco você precisa comer. Você não vai embora rápido, porque você vai perder o seu tempo dentro do shopping. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir nem ver que horas que é, porque dentro do shopping não tem relógio. Dentro do shopping, você não consegue ver lá fora como está o céu, se está claro, se está chovendo, se está noite ou não. Por quê? Porque você acaba se deslumbrando e entrando no mesmo ritmo, no mesmo esquema de todos que estão ali. Qual é o esquema? Tá todo mundo feliz, contente porque estão comprando. Ou fingindo que são ricos, né? Quando a gente vai ao shopping, a gente se troca para ir ao shopping. A gente não vai com a roupa que a gente está. A gente se troca para ir ao shopping. A gente não vai com qualquer roupa para o shopping, né? Começa daí. A preparação vem antes, né? Então, o marketing, ele vem antes, né? E essa sedução vem antes. E aí, então, você está no shopping, passeando, deu lá 15 para o dia. O que você vai fazer? Você vai comer. E aí, então, você almoça. E você almoça de boa. É sábado, você está no shopping, né? A sua família está com você, você está feliz, você está reunida com a família, né? E aí, então, depois a gente vai dar mais uma voltinha, aí toma um café, aí entra numa loja grande, aí as crianças estão no setor delas, o marido está no setor deles, você está no seu setor, e aí você se encontra, aí você vê uma peça X, ele vê uma peça Y, e aí então vocês começam aquele clima de compra, aí vocês vão para a fila é grande, você gasta tempo na fila. Quando você sai dessa loja, já são mais ou menos 4:30 da tarde. E aí, então, deu vontade de tomar um café. Você vai tomar um café, né? Mas as crianças não querem café. As crianças querem um suco. E você compra um suco para elas. E aí, então, vocês dão mais uma volta no shopping. Tem o playground, tem o parquinho, tem o player, não sei das quantas. Você vai no play. E aí, já são 7 horas da noite. E aí, você já tá com fome novamente. As crianças querem comer. E você, então, vai jantar. E aí, você se lembra de quê? Precisa ir embora, né, filha? Que a vida não vai ficar no shopping, não é verdade? É mais ou menos isso. Aqui hoje a gente está no meio de uma pandemia. Mas se fosse normal, em épocas normais, a gente ficaria 4 horas no shopping. Observe que o valor de estadia no shopping, do mesmo valor de estacionamento, é de 4 horas.
E você fica 4 horas comprido no shopping. Para quem tá assim, para quem gosta, curte, fica de boa 4 horas no shopping. Fica de boa 6 horas no shopping. E assim, não é muita gente, não. Não é muita gente que não gosta de shopping. Tem muita gente que gosta de shopping, que curte shopping, que acha que é uma forma de passear. E isso é culpa da filha da Raimunda. Tô brincando, gente, não é culpa da filha da Raimunda, não. Mas é o pessoal do marketing que faz isso. Que nos leva a ficar no shopping o dia inteiro. Como se a gente tivesse dinheiro para tudo isso, né, gente? Almoçar, tomar café, tomar um suco, depois jantar. Muita coisa, né? Acho que eu não vou no shopping. É isso aí. Eu não gosto de andar no shopping, Pro. Não. Me cansa muito. Eu prefiro ir no mercado. Eu amo o mercado. Eu amo mercado e feira. Adoro ir à feira. Mas shopping, eu não sou muito de ir no shopping, não. Não me atrai muito, não. Eu gosto de ir uma vez ou outra. Eu não gosto de ir sempre, não. A minha mãe e minha irmã, se pudesse, elas iriam todo fim de semana. Pra dar rolê mesmo, ficar lá de boa, assim, tipo, 4 horas de boa, tranquilo. Nossa. Me cansa muito. Ai, gente, eu tenho mais o que fazer. É que elas não lavam roupa, nem limpam casa, né? Acho que é isso. Ai, mais ou menos isso. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Então, depois desse planejamento de escrita, aí, enfim, do que vocês vão ver dentro do gênero, né? Desse interlocutor, para quem que você vai falar, né? É claro que aí a gente vai ver, dependendo do gênero, a gente fala para uma pessoa, né? Então, vai acontecer o que depois disso? A primeira versão desse gênero que você pediu para a criança, né? Que é lá que a gente fala da produção inicial, tá bom? É a primeira versão, né? Aí, então, depois dessa primeira versão, é claro que a gente vai fazer uma revisão e buscar uma melhoria nesse texto. Então, a gente vai fazer aquela avaliação básica, enfim, né? O que precisa melhorar, o que não precisa, né? E aí, então, vem uma nova versão sobre esse texto, que é, então, a produção final, certo? Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietinhas hoje. Produção final. Me sujeitou, não sei por quê. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui o exemplo que eu usei da aula passada, que é o exemplo que eu estou usando com vocês dessa atividade. Então, vem aqui, na verdade, é um esboço do que vocês têm que fazer, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer? Ler a fábula, né? Explorar o texto e as características desse texto, né? Dessa fábula. Discutir esse assunto do texto e da moral do texto, que é muito importante, né? Propor uma produção atual em que ela seja noticiada a morte da cigarra, tá? O texto produzido será exposto no mural da sala. Então, a gente tem sempre que realçar e estimular a produção das crianças, tá bom? Toda atividade feita das crianças, bonitas ou feias, mal feitas, incompletas ou completas, a gente tem que expor, tá bom? É uma forma da criança olhar e comparar. Comparar é muito importante, mas cuidado de vocês, professores, fazerem a comparação, tá bom? Porque cada um tem seu tempo, seu ritmo, cada um entendeu de um jeito, tá? E aí, então, isso é importante. Não é para você comparar com o outro, mas é para o aluno fazer uma comparação do texto dele com outro texto, tá? Mas não estimule isso, deixa ele fazer naturalmente, tá? E aí, então, você vai dizer, o que então faltou no seu texto, ou o que tem de mais no seu texto? Pronto. E aí, então, ele vai dizer, tá? Isso, texto, desenho, tá bom? Qualquer coisa que o aluno fizer em sala de aula é importante expor, tá? Então, como que a gente vai fazer aí essa proposta esquemática dentro de uma sequência didática? Então, eu vou trazer aqui a possibilidade de como vocês podem fazer com os alunos em sala, tá bom? Então, vai acontecer primeiro a apresentação da situação. Então, vocês vão fazer com que os alunos
propõe aí para os alunos, né? Fazerem uma notícia para o jornal da escola, vamos inventar isso, né? Cada escola é de um jeito, tá bom? Então, é um exemplo que eu estou trazendo, tá, gente? Não é necessariamente que tem que acontecer assim, é apenas um exemplo, para vocês terem como base. Então, vamos supor que a escola que vocês trabalham tem um projeto que é o jornal da escola. E dentro desse jornal da escola está acontecendo as notícias literárias, tá? É um exemplo, tá bom? Então, cada turma foi convidada a contribuir com notícias sobre personagens de textos lidos em sala. Então, textos lidos em sala são vários. Então, é uma fábula, um conto de fada, conto moderno, qualquer tipo de conto, tá? E aí, então, uma vez que a turma estava trabalhando com fábulas, é feita a sugestão de escolherem uma das estudadas. Então, no caso aqui que a gente escolheu, A Formiga e a Cigarra, do Esopo. Beleza? Eu mandei para vocês, e aí, então, eu vou pedir apenas que vocês não façam essa. Não sei por quê. Como exercício, certo, gente? Aí, então, vem a apresentação situacional. Beleza. A apresentação da situação, né? Que é uma coisa. Então, feita a escolha da fábula, feita a escolha da transformação da fábula em notícia, então vocês vão fazer o quê? Um levantamento com as crianças das características do gênero notícia. Já que eu tenho a fábula e vou transformar a fábula em notícia. Então, eu preciso fazer com que as crianças entendam o que é uma notícia, consigam visualizar uma notícia, falar assim, aquilo ali é uma notícia, olá, eu tô vendo uma notícia, eu vi ontem uma notícia, eu recortei uma notícia, eu tô lendo uma notícia. Eles consigam identificar dessa forma o que é notícia, tá? Então, toda vez que esses slides, eles têm uns direitos de aprendizagem que a gente consegue ver pelo BNCC, tá bom? Então, qual o direito de aprendizagem que tem dentro da apresentação dessa situação aqui, tá bom? Então, é reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção, antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos ao textos a serem lidos pelo professor ou pela criança, tá bom? Tudo vai depender da faixa etária, do conhecimento que elas têm de leitura, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui reconhecimento de textos, né? O contexto de uma produção e antecipar sentidos e ativar conhecimentos a esse texto que vai ser lido por alguém, tá bom? Sem brigar. Os gatos estão brigando. Vamos lá. Continuando. O que acontece depois? Então, depois que eu decidi que a fábula vai virar notícia, então vocês vão trazer e pedir para as crianças, também para a sala de aula, diversas notícias, para elas lerem e para elas lerem para os colegas, né? Para você, professor, também traga. Gente, pelo amor de Deus, traga para a sala de aula, tá bom? Porque é bem provável que um ou outro aluno não traga, tá bem? Ou então, tenha como carta na manga notícias, contacte na notícia para ela ficar durinha e para ela ser usada em outras situações, em outras salas de aula, tá bom? Notícia não é grande, é pequena, né? Então, dá para você recortar. Ai, eu ia fazer isso, acabei esquecendo. Enfim. E aí, então, vocês recortem a notícia, passa contact. E aí fica durinha, né? E aí não estraga, certo? É uma forma de vocês terem ali para vocês, né? E aí, então, vai trabalhar oralidade, vai trabalhar a compreensão do texto, porque se você vai ler um texto, você precisa entender o que esse texto disse, certo? E aí, então, vocês vão chamar a atenção das crianças para o reconhecimento ou para as características dessa notícia, tá? Gente, o que tem de palavra grande aí? Por que será que essa palavra é tão grande, né? Por que essas palavras são as palavras grandes? Por que tem palavra muito pequena, né?
O que acontece aí? Quem fez o quê? Aonde que foi? Vocês conseguem identificar tudo isso, tá? Qual é o direito aí de aprendizagem da criança? Compreender textos lidos de forma autônoma ou por outras pessoas, que isso é muito importante. Sabe quando a gente tem assim, às vezes acontece com a gente também. Eu vou ler um texto para você e você me fala o que você entendeu? Não. Eu não consigo entender o texto quando alguém ler para mim. Eu preciso eu mesma ler para poder entender. Sabe por quê? Porque nós não tivemos autonomia em compreender textos lidos. Isso foi um erro. Lá quando a gente era pequenininha, tá bom? Então, pode acontecer. Mas aí a gente, com o tempo, a gente vai acabar adquirindo, tá bom? Ou então, quando a gente vai começar a ler um texto e tem música de fundo. A gente não consegue fazer essa concentração. E é importante, tá? Compreender textos lidos autonomamente ou por outras pessoas de diferentes gêneros e com diferentes propósitos, tá? Isso aí. Bom, o que vocês precisam saber? Vocês precisam conhecer o gênero de notícia. Vocês precisam saber qual é a estrutura que compõe o gênero notícia. Vocês precisam saber qual é o conteúdo temático da notícia e o estilo dela, certo? Porque não dá para falar à toa, né? Vamos fazer o gênero notícia. Mas como que é mesmo o gênero notícia? Eu não sei o que é. A diferença de notícia para reportagem, eu não entendo direito. Professora, não faz isso, tá bom? Toda vez que a gente vai dar aula, a gente tem que estudar antes. A gente precisa elaborar. E elaborar é estudar. Não adianta. Toda aula que a gente dá aqui, a gente estuda previamente, né? A gente elabora o slide, a gente procura texto, a gente vê uma palavra ou outra, substitui por outra, lê os slides, tem muitos slides aqui que já foram feitos, né, por mim. Então, mas foram feitos faz um tempo, então eu preciso reler, eu preciso organizar, eu preciso mudar uma palavra ou outra, é importante. E isso é estudar, tá bom? Isso é ler. Então, toda vez que vocês forem fazer uma aula, elaborar uma aula, vocês estão estudando, tá? Ai, mas eu vou estudar para alfabetizar? Com certeza! Mas com muita certeza que você vai ter que estudar para dar aula para uma criança de 7, 8 anos. E por que não? Melhor para você, meu amor. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. E há o diferencial dentro das escolas por aí. Isso é importantíssimo, tá? E aí, então, vamos conhecer o gênero notícia. Olha que maravilha, eu estou trazendo aqui exatamente o que eu quero que vocês façam. Vamos lá. Qual é a estrutura? Como que ele é composto? Eu olho para ele, como é que eu vou identificar uma notícia? Então, algumas características que tem aqui muito importantes, tá bom? O texto é curto. Predomina duas modalidades: expor os acontecimentos e narrar o acontecimento. Tá bom? Eu vou expor, vou dizer o que aconteceu. Expor é dizer o que aconteceu, tá? Narrar é contar como aconteceu. Tem diferença? Tem. Tá? Vanessa, Oi. por exemplo, Diga-me. se eu entendi. Eu caí na calçada. Bem. Aí eu vou narrar. Estava eu andando na calçada, tropecei e caí. Isso. Isso? Isso. Isso. Expor é dizer, eu caí na calçada. Agora, narrar, eu preciso trazer mais conteúdo, mais informações, detalhes sobre o que aconteceu. Beleza. Eu estava andando distraída na calçada, quando não vi o buraco e tropecei nele e caí lentamente. Olha, trouxe informações, são relevantes? São, mas descreve até eu conseguir imaginar a cena da pessoa tropeçando lentamente, caindo, né? Certo? Agora, quando eu exponho, eu só digo que a pessoa não viu o buraco e caiu. Pronto. Certo. É isso mesmo, Rai. O título é capaz de resumir o tema da notícia. Mulher cai na calçada. Pronto. Esse é o título. E tem que estar em letras grandes, garrafais, assim, bem grandona mesmo. Tá bom? O subtítulo,
que é o que vem embaixo dessa parte grande, como o próprio nome diz, sub embaixo. Embaixo da onde? Do título, subtítulo. Então, ele é chamado de breve ou de linhas finas, tanto faz, né? Tanto faz um nome ou outro. Ele é uma ou duas linhas que explica o que aconteceu. Mulher que andava na calçada, não viu o buraco, acabou tropeçando e caiu. Rapidamente. Agora, se eu quero detalhes, aí eu vou ter que ler a notícia. Bom? O lead ou leads, tanto faz a pronúncia. Tá bom? O que vem? Normalmente, o primeiro parágrafo ou o primeiro e o segundo. Depende do tipo de notícia, se ela é um pouquinho mais importante, né? Ou se eu tenho muita informação. Então, vai ser o primeiro e o segundo parágrafo. Eu trago algumas coisas muito importantes. Primeiro, eu trago o que aconteceu de forma muito sucinta, muito resumida, né? Então, vem ali. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Tá bom? Agora, se eu quero detalhes disso, aí então vem no corpo da notícia, que vem depois do lead, tá? Então, depois desse primeiro parágrafo, desse primeiro e segundo parágrafo, vem então o corpo da notícia, tá? E aí então vem numa ordem decrescente. Então, vem nos primeiros fatos mais importantes para depois os secundários, tá? A mulher, ela estava distraída porque aconteceu X coisa no mercado onde ela foi, onde ela tinha ido, e por isso ela acabou não vendo o buraco e caiu lentamente. Aqui, pronto. Certo? Então, tudo isso faz parte de uma notícia. Tudo bem? Entender a estrutura de uma notícia? Sim. Tá. Vamos lembrar de que vocês vão fazer uma atividade transpondo a fábula para a notícia. Diga, amor. Mas essa notícia tem que ser tão detalhada assim? No caso, você tem que detalhar todos esses fatos? Ou no caso da notícia você pode só falar, a mulher caiu na calçada, tropeçou, um exemplo. Você tem que detalhar que ela estava andando, distraída. Na notícia você tem que fazer esse detalhamento? Na verdade, você vai trazer mais informações. É que eu não tinha mais informações, então eu só disse aí de que forma que ela caiu, como ela caiu, né? Mas de que forma e como também faz parte dessas perguntas aqui, ó, da abertura da notícia. Porque se você vai dar uma notícia, você vai contar alguma coisa que aconteceu, todo mundo faz as perguntas. Como aconteceu? Por que aconteceu? Onde? Nossa, quando que aconteceu isso? São as perguntas que todo mundo faz. Então, é verdade. Né? Então, assim, não é que você vai trazer muitos detalhes. Não, você vai trazer poucos detalhes. Mas, de forma que você consiga até imaginar o que aconteceu, né? Mas de forma muito curta, sucinta. Não é uma reportagem, ninguém vai fazer entrevista com alguém, nada disso, né? Ninguém vai até o local do acontecido, nada disso, né? Você ficou sabendo, né? Ficou sabendo, pronto, né? É mais ou menos isso. Não precisa aprofundar. É que eu não tinha mais dados aqui sobre a Raimunda que caiu. Não, quer dizer, a mulher caiu. Não foi a Raimunda, gente. Foi uma mulher. O que vocês podem trazer, que nem nessa atividade que eu pedi para vocês, eu peço para vocês trazerem uma foto, né? Dessa fábula aí, né? Então, é exatamente aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o título, que é a manchete, eu tenho o corpo de notícia, eu tenho a imagem, né? Eu tenho aqui embaixo a legenda da imagem, tá? Eu posso ter gráficos, eu posso ter infográficos, tá bom? Mas aqui não aparece. Aqui eu tô lendo aqui do lado, que pode ter dentro de uma notícia, tá bom? Eu posso fazer assim, dessa forma, a notícia? Posso. Eu posso fazer ela num corpo só, assim, ó? Posso, tá bom? Tá? Tome cuidado com parágrafos, né? Que é importante. Certo? Essa aqui é uma capa, né? Então, matéria de capa é outra coisa, né? Matéria de capa é super importante.
É matéria de capa. É o escândalo. É assim, é o furo de reportagem. Né? É que hoje é tão difícil, né? Quando a gente liga o jornal, por exemplo, o jornal da TV, primeiro vem as manchetes, né? Que nem aquela parte que o William Bonner fala, boa noite, hoje nós vamos falar sobre Branã, aí aparece ele, aparece outra mulher, aparece ele, aparece outra mulher. Isso são manchetes, é sobre o que o jornal vai falar, né? Agora, eu me interessei por uma reportagem ou por uma notícia, eu vou ficar assistindo até aquela notícia. A notícia vem, né? E aí, então, é um pouquinho diferente, mas ela primeiro é escrita e depois ela é oral, né? Que a gente está falando de um jornal da televisão. Então, a gente tem primeiro escrito e depois a oralidade, certo? Mas segue mais ou menos o mesmo fluxo aqui do que a gente está vendo. É que a gente está pensando em notícia escrita, tá bom? Vamos lá. Qual é o conteúdo temático? Qual é o tema da notícia, né? Então, normalmente, uma notícia é sobre um fato novo, algo que aconteceu na realidade, um evento social relevante, ou recente ou atual, que merece aí essa publicação, essa divulgação numa mídia, tá bom? Damos ênfase nos fatos narrados, com oferta de, no máximo, os dados possíveis, que foi o que você falou agora, Ana Paula, para que o relato pareça verdadeiro e a notícia confiável, né? Por exemplo, podem ser incluídos depoimentos. Poucos, mas pode. Porque quando eu coloco data, local, onde aconteceu, com quem aconteceu, já me dá um parâmetro de veracidade. Por isso que é tão fácil hoje a gente fazer fake news. Que é só você utilizar essas perguntinhas que a gente viu aqui, ó. Essas perguntinhas aqui, ó. Conseguir responder dentro de uma notícia. Se eu respondo isso aqui, é muito fácil fazer uma fake news. Por exemplo, uma mulher saiu da Faculdade Dourado, 15 para as 11 da noite, após ficar conversando com um professor de filosofia, vou inventar, e houve uma tentativa de estupro. Uma mulher é quem? O que aconteceu? Tentativa de estupro. Com quem? Com essa mulher, essa estudante. Quando? Quando saiu da faculdade. Onde? Perto da faculdade. Como? O homem estava atrás dela e a agarrou. E por que agarrou? Porque ele era um estuprador. Pronto. Já inventei uma notícia. Uma fake news. Certo? É só eu conseguir responder essas perguntas, tá? E são essas perguntas que eu quero que vocês respondam lendo a fábula, tá bom? Para vocês conseguirem fazer pelo menos o lead aí. Certo? Tudo bem? Professora, Entenderam? mas no trabalho não pode fazer fake news, não, né? Eu dou uns tapas no bumbum de vocês. Não, não pode. Não é para inventar. Não é fake news, tá bom, amor? Não pode. A lenda já é, né? A fábula já é uma fake news. Fake news é fake news, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Conteúdo temático, ainda falando sobre o tema, né? Pode dar ênfase nos fatos narrados, com oferta... eu já falei, né? Desculpa, perdão, gente. É que me desconcentra um pouquinho, música alta. E esse tipo de música. Qual é o... Fala, pode falar. Pode perguntar. Música bonita, né? Vamos lá. Então a gente pode, então. Pode o quê, filha? Pode o quê, meu amor? Tá travando a internet dela. Tá travando. Desculpa que eu não tô vendo, perdão.
Tá? Nós não te ouvimos, Djailma. Se você puder repetir. Ou então escrever. Consegue me ouvir agora? Sim. Consigo. Então, assim, a gente não pode mudar nada na história. Então, se eu não Ou me pode acrescentar engano, alguma coisa. se eu não me engano, eu falei alguma coisa de uma modificaçãozinha, não foi isso, gente? Isso, aham. Tá. Modificaçãozinha não é fazer fake news, tá? Não, Por quê? eu falo no sentido assim, para dar mais um amp na notícia. Então, Porque é assim isso. como a Raimunda explicou, né, sobre ela caiu na calçada. Porque a fábula é pequena, só que assim, no caso a gente tem que transformar ela em uma notícia. E a notícia... Eu até escrevi alguma coisa, mas não sei se está da forma correta, por ter acrescentado alguma coisinha a mais. Relatando melhor a história do que eu escolhi. Sem problemas. Não, tudo bem. O que não pode, na verdade, é mudar por completo a história, né? Então vai virar uma fake news mesmo, né? A ideia não é essa. Você pode dar um up, como você disse, né? Porque quando a gente vai noticiar alguma coisa importante, relevante, né? Algo grave, enfim, alguma coisa de peso, senão nem noticio isso, né? Isso nem vira notícia, né? Então, você pode sim, vocês podem sim. Uma coisinha pequenininha. Então tá. Tá, porque no caso eu fiz assim, seguindo o mesmo padrão, né? Como eu tenho o título, só troquei o título, mas dando uma continuidade na história. Para ela virar a história ou a notícia. Tá. Escolhi a fábula, tem o título, aí eu troquei assim para ser uma notícia. Porque quando a gente pensa, né, no título da notícia, ela não necessariamente é o título da fábula. Isso. Tá bom? É para trazer alguma coisa importante que aconteceu na fábula, né? Isso para chamar a atenção, não é isso? Então isso tá. Mesmo. Só para eu entender que eu fiz um rascunho, não sei se eu estou no caminho certo. Aí... Não, acho que está certo, acho que está indo. Então tá, obrigada. Então, já tira a minha dúvida também, Van, porque eu peguei lá a minha fábula, eu coloquei que tem o vizinho falando sobre o assunto, tem o dono da casa falando, porque o ator principal é um determinado animal. Certo, isso que é fábula. Tá? Tem a cidade, que foi o que ocorreu. Eu consigo colocar... O que mais, Thalita? O dia. Agora você me confundiu todinha, ô Vanessa. Acredita? Ai, meu Deus. Eu posso te mandar e depois você me dá um ok, assim? Melhor não, sabe por quê? Eu não vou ter tempo de fazer isso, porque como eu acabei não fazendo muitas coisas esses dias, eu estou bastante atrasada. E não só aqui. Não, mas se eu abro para você, abro exceção para todos. É verdade. Não, mas quando você falou da sua fake que você criou agora, a menina saiu da faculdade, estrupador, não sei o que, aí você falou o quê? Onde, quem, quando aconteceu. No meu textinho tem tudo isso. Ótimo, tem que ter. Onde e tal, as perguntinhas. Isso. Se você consegue responder essas perguntas em forma de texto, você tem pelo menos o lead, e você consegue, através do lead, fazer a notícia. É só acrescentar informações. Tá bom, então. Obrigada. Nada.
Ô, professora, mas quando tem muita gente falando, aí já não vira uma fofoca? Não sei, é uma dúvida mesmo. Porque no caso que a Ana falou, assim, tem o vizinho falando, não sei quem falando, aí no caso, assim, já não ia virar uma fofoca? Porque tem muita gente falando de uma notícia. E vamos lá, o que é fofoca, na verdade? Fofoca é um fato que aconteceu contado por N olhares, né? E quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a fofoca, ela já tem esse quê de mentira, ou de veneno, né? Ou de contar já trazendo um tom de voz pejorativo, tá bom? Você viu lá, a mulher foi estuprada? Então, mas ela estava de mini saia. Pronto, é uma fofoca. Entendeu? E aí, então, eu posso passar isso para uma outra pessoa que pode passar. Você viu que uma mulher de mini saia foi estuprada? Ou então, apenas dizer que uma mulher foi estuprada. Apenas isso, né? São 3 pessoas falando. Então, mas na notícia, no caso, na notícia, pode ter várias pessoas falando dessa notícia, no caso? Pode ter até depoimento dessas pessoas. Pode. Não é fofoca. Porque quando uma pessoa depõe, significa que ela está dando a versão dela. O olhar dela para aquela mesma ação. Certo? Que depois vai ser averiguado se é verdadeiro ou não. Porque um depoimento pode ser também um depoimento falso. Certo? Pode, né? Que nesse, se a gente lembrar do caso daquele menino que foi morto pelo padrasto, né? Mas que também a mãe estava meio que envolvida. E a empregada fez um depoimento falso, certo? E depois ela foi depor novamente. Depoimento falso. Que depois é averiguado. Mas pode sim, pode. Então podem vir essas 3 vozes aí dentro da notícia, tá bom? O que não vai ter é entrevista, tá? Eu faço uma pergunta... Eu faço uma pergunta, vem uma resposta. Uma pergunta e resposta. Ou pergunta e a resposta indireta. Pergunta e resposta indireta, tá? Isso não é para acontecer. Foi perguntado para o rapaz o que ele viu naquele momento do assalto, né? Do estupro, vai. Nós estamos falando de estupro. Então, no momento do estupro. Ele disse que ele viu um rapaz andando para lá e para cá, e aí, então, ele foi atrás dessa mulher. Pronto. Isso é discurso indireto. Ele disse que é discurso indireto, não é pergunta e resposta. Não é entrevista. É apenas um depoimento de um cara. Pode. Tá bom? Entendeu? Entendi. Tá bom, sem problema. Pode vir com perguntas, não tem importância, tá? Deixa eu ver que horas são. A gente tem muito longe, que acho que aqui vai longe. Estilo. Estilo é a forma como é feito. Estilo é o modo como é feito, tá bom? Como é feita a notícia, tá bom? Então, o estilo da notícia é uma linguagem formal. Ninguém vai usar gíria, a não ser que você use a palavra de outra pessoa, tá? Ela tem uma situação comunicativa. Eu vou comunicar alguma coisa. E eu vou comunicar para todo mundo, não é para uma pessoa específica, não é para um grupo específico que nem propaganda que a gente estava falando, né? Da lingerie, né? Do carro, do surf, enfim, que são específicos, né? Aqui, quando a gente fala uma notícia, a gente dá uma notícia para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que usar uma linguagem formal, tá bom? Normalmente, quando vem um relato que nem esses 3 personagens aí que a Ana falou, né, a Ana Maria, e a Ana Paula complementou, eles têm que vir em terceira pessoa. Então, o personagem X disse que, ele disse que, ele é terceira pessoa, tá bom? Por que isso? Porque quando a gente coloca em terceira pessoa, a gente busca aí um distanciamento de relação com o que aconteceu. Eu não estou envolvida. Porque na hora que eu digo eu significa que aconteceu comigo, ou que eu estava lá, ou que eu estou emocionada com aquela situação, envolvida emocionalmente com ela. Então, eu tenho uma relação com o fato. A hora que eu comunico essa notícia em terceira pessoa, eu estou me
afastando dela. Eu estou dando uma ideia de objetividade e não de subjetividade. Lembrando que subjetividade é o que eu acho, o que eu penso sobre alguma coisa. Por exemplo, eu acho caro um tênis de R$200. É minha subjetividade. De repente, a Ana Maria acha da hora pagar 200 pau num tênis, ela paga tranquilamente. Eu acho caro. É subjetivo. É o gosto. Por exemplo, vocês acham, sei lá, vou chutar. Leonardo DiCaprio, lindo. Eu acho ele feio. É subjetivo. Porque cada um tem um gosto. Tá bom? É isso. Subjetividade. Agora, objetividade é olhar para as coisas e não ter dúvidas sobre elas. Que é exatamente isso que uma notícia tem que ter. De olhar para as coisas que estão acontecendo e serem narradas como elas estão acontecendo, sem colocar o seu olhar sobre aquilo. É não ter dúvida sobre isso. Por exemplo, a professora Vanessa, está com uma blusa listrada verde e branco. Há dúvidas sobre isso? Não. Ela está com uma camiseta listrada verde e branca. Pronto. Tá bom? Agora, entre dizer que a professora Vanessa é legal ou chata, há subjetividade. Porque tem gente que acha chato e tem gente que acha legal. E é subjetivo. Tá bom? Porque cada um pensa de um jeito, tá? Quando eu trago a objetividade, é a narração em terceira pessoa, tá? Porque assim eu sustento a credibilidade da informação. Porque traz com que eu não tenha esse meu olhar, sabe? Sabe o que dizem sobre, por exemplo, alguns canais, alguns jornais de alguns canais? Ai, nossa, aquele canal lá só fala bem de não sei quem, só fala mal de não sei quem, sabe assim? Isso, quem está dando isso, essa ideia de subjetividade, é a pessoa que está falando, e não o jornal em si, porque o jornal em si, ele está narrando uma notícia. E a principal característica de uma notícia é esse distanciamento do fato, aonde é narrado de forma objetiva. Não há subjetividade do jornalista ali, tá bom? Então, entendam o que é notícia para depois fazer a crítica. É o que vocês deveriam falar para essas pessoas que acham que jornal X e Y defende partido X e partido Y, tá? O importante da gente ver dentro do gênero notícia, além de tudo isso, são os tempos verbais. Então, normalmente, ele é narrado no passado, que a gente chama de pretérito, tá bom? Então, ele é narrado no passado porque, se eu estou noticiando, é uma coisa que aconteceu, tá bom? Então, quando a gente vai introduzir os personagens, com quem aconteceu a notícia, né? A gente vai utilizar aí o pretérito imperfeito. Por exemplo, morava perto de, gostava de, costumava passear às tardes, né? Tá bom? Quando a gente utiliza a narração do fato ocorrido, a gente utiliza... Isso é muito inconsciente que a gente faz, tá? A gente começa a narrar dizendo assim, então, porque ela andou na calçada distraidamente, tá? E percebeu que havia um buraco, mas era tarde demais. Certo? Ó, passou, percebeu, bateu, tá? Então, existe a preocupação de narrar o fato, porque ele já aconteceu, então tem que ser no passado, tá certo? Né? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Qual é o jeito, a maneira e o modo que a gente vai narrar isso? Né? A gente vai transformar aí, vai criar uma notícia, né? A gente vai usar pouquíssimos adjetivos, porque adjetivo é uma qualidade que eu dou, e qualidade pode ser subjetiva, tá? Eu dou ênfase aos substantivos e aos verbos, porque eles não são subjetivos. E esses verbos, esses substantivos, impressionar o leitor. A linguagem é mais objetiva, com destaque para os aspectos principais ou interessantes do fato relatado.
situa aí o momento histórico como forma de revestir a informação de serenidade, ou de seriedade, desculpa, né? Seriedade, tá? Então, eu coloco quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e utilizo essa linguagem objetiva para dar essa coisa de mais sério, né? De não tem graça nenhuma no que eu vou noticiar, é uma coisa importante, presta atenção, tá bom? É como se eu desse aqui um recado. Pessoal, preciso dar um recado para vocês. Eu já mudo meu tom de voz, eu já mudo minha feição, né? Eu já mudo minha linguagem para, então, dar um recado, certo? E isso tem que acontecer assim para a gente poder identificar quando você está falando sério, quando você está sendo irônico, tá bom? Porque tem pessoas que a gente conversa e que a gente não sabe quando a pessoa está falando sério ou falando brincando. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, tem uma atriz, a Tata Werneck, que às vezes eu não sei quando ela está falando sério, quando ela está sendo irônica. Porque para mim ela está sempre sendo irônica. Mas também parece que ela está sempre sendo séria. Ou no momento que ela deveria ser séria, ela é irônica. E isso me confunde. E aí, então, essa pessoa não passa uma imagem de seriedade, tá? Isso no profissional também, viu, gente? Importante lembrar. O que vocês precisam, então, fazer? Vamos lá. Analisar com os alunos os textos trazidos para a sala de aula, a fim de conhecer a organização, a estrutura da composição. Depois que vocês tiverem o conhecimento do gênero notícia, aí agora, então, a gente vai para essa apresentação da situação. Então, vocês vão começar a falar para a criança o que vocês querem que ela faça, tá bom? Então, vocês vão conseguir analisar os textos trazidos para a sala. Lembra que vocês pediram? Que é um exemplo que eu estou dando aqui, como se fosse uma forma de dar aula, né? Então, vocês pediram para elas fazerem as notícias, você também levou notícia. A criança precisa entender a organização, a estrutura, o tema, a linguagem empregada, os recursos empregados para dar essa credibilidade ao que é narrado, ao que é relatado, trazendo fotos, depoimentos. Isso é importante, principalmente foto, é importante, tá? Comparar o gênero que estamos estudando com outros gêneros que já foram conhecidos pela turma, né? Então, se você já trabalhou o gênero, por exemplo, bula de remédio, você vai trazer o comparativo com notícia. Dá para comparar? Dá. Só que aí você vai destacar as diferenças. São muitas. As diferenças, tá bom? Entre um e outro. Beleza? E aí, então, vem a produção inicial, que é exatamente a etapa que eles começam, então, a primeira produção da notícia. E aí, então, eles vão seguir algumas, vamos dizer aqui, algumas condições, né? Então, o que será produzido? Uma notícia literária. E qual é o ponto de partida? A fábula A Formiga e a Cigarra do Esopo. Beleza? Aí decidam quem é o interlocutor. Para quem que você vai dar essa notícia? Aqui no caso, nesse exemplo que eu trouxe, é dentro do jornal da escola. Então, quem vai ler esse jornal da escola? Os próprios alunos, talvez os professores, né? Os diretores, coordenação, enfim, né? Pode ser que pessoas de fora leiam? Pode ser. Mas se elas vão ler, pode ser que elas não entendam, certo? Porque essa transformação. Ou então elas vão entender que aconteceu alguma coisa com a cigarra e com a formiga, né? Seria o mais correto, tá? Quais são as condições de produção? Qual é o objetivo dessa escrita? Apresentar um fato interessante, que também vale para vocês, ocorrido com personagens do texto lido em sala, e desse modo divulgar os textos lidos. Onde o texto irá circular? Dentro aí, então, dessas notícias literárias, esse jornal que eu dei exemplo aqui, tá? A produção inicial, que é a primeira produção aí escrita, vocês vão conseguir avaliar o conhecimento dos alunos, tá bom? E aí, então, vocês vão conseguir identificar o gênero,
o que precisa ser ensinado, se há algum referencial ao final da sequência didática, porque assim a gente consegue permitir que o professor e o aluno compare as produções iniciais com as finais. A gente não falou aqui de produção inicial e final? A gente pode fazer um comparativo, que é bem interessante também, tá? Do próprio aluno. Então, a produção inicial não é para amassar, não é para jogar fora, que nem muitos alunos fazem, um pouquinho mais velhos. Eles fazem, não tá legal, tá feia, amassa. Quando a gente trabalha com alfabetização, a gente precisa mostrar para o aluno de que ele precisa melhorar, e que ele consegue melhorar. De que forma? Comparando. Tá bom? Então, para eu mostrar para o aluno que ele melhorou, eu preciso comparar a produção inicial com a produção final, tá bom? E aí, então, vocês vão conseguir fazer essa comparação e ele vai amar. Que ele vai ver que ele evoluiu. E aí ele vai se sentir mais seguro para a próxima etapa. Pode ser um outro gênero, pode ser uma outra aula, tá bom? Tudo bem, gente? E aí, então, vem a correção. Vamos lá. É ela que eu quero chegar. Existe uma tabela aqui de categorias, tá bom? Que são algumas etapas fundamentais dentro de produção de texto, que aí, quando a gente identifica esses problemas, fica mais fácil de construir o quê? Os módulos. Lembra que a gente falou dos módulos? Então, se eu faço essa correção, eu consigo construir módulos com atividades mais específicas para trabalhar e sanar os problemas que eu encontrei, tá bom? Não dá para ser um módulo para cada aluno, pelo amor de Deus, senão você vai pirar, tá? Mas é modo geral. O que a maioria errou? Tá? Vamos lá. Cadê? Isso aqui, na verdade, é exemplo de como avaliar cada aspecto separadamente. Eu vou mandar tudo isso para vocês, tá bom? Aqui é mais ou menos o que está lá na tabelinha, né? Então, por exemplo, se eu trabalho gênero textual, eu não separei em três. Separei em três. A estrutura composicional, o conteúdo temático e o estilo. Então, eu posso, dentro desses três, fazer avaliações. Por exemplo, a estrutura composicional. Se eu olho a notícia, o texto é curto? Sim ou não? Predomina a modalidade expor e narrar? Sim ou não? O título resume o tema da notícia? Sim ou não? Nos primeiros parágrafos, é apresentado com quem, quando, onde, como e porquê? Sim ou não? Tá bom? No corpo da notícia, tem os primeiros fatos mais importantes e depois os secundários? Sim ou não? Tá vendo? Eu consigo, através dessas organizações aqui, que é a estrutura composicional do texto notícia, fazer essa avaliação. E aí essa avaliação é super minuciosa, né? E ela não é subjetiva, ela é objetiva, tá vendo? Porque você pode pegar um texto, como muitos professores fazem. Essa aluna, eu gosto tanto dela. Gente, olha como ela é caprichosa, olha que linda, olha que letra, olha esse caderno todo limpinho. Gente, ela é tão fofinha. Ela senta na minha carteira, sabe? Ela me ajuda, ela é uma fofa. Vou dar 10 para ela. Nem lê o texto. Isso super acontece. Principalmente quando a gente tem muito texto para ler. Aí a gente pega um texto, tá todo amassado, uma letra, um garrancho, que se fala... Nem médico entende. Okay? Naqueles receituários que a gente recebe, que a gente não consegue identificar a letra de médico. Então, nem médico, esse aqui vai ser um futuro médico. Mas sim, tá tudo amassado, aquela sujeira de gordura, que você fala desleixo, né? Tinha que ser esse aluno, né? Zero. Isso acontece. E isso é subjetivo e antiético. Tá bom? É antiético. Eu posso não gostar do aluno, eu posso gostar do aluno, mas se ele não fizer direito, não vai ser avaliado pelo meu subjetivo, pela minha afetividade. Tá bom? Tomem cuidado com isso, né? Tomem cuidado também por serem muito cruéis com os alunos. A gente, às vezes, consegue ter essa proeza de crueldade, tá? E o aluno desestimulado,
ele não vai para frente, não vai. Não vai, tá bom? Você vai ter que ter uma conversa com ele para ele ir seguir adiante. Vai ser muito difícil ele dizer que não gosta de você ou que ficou chateado com você. É mais provável ele não falar, tá bom? Então, tomem cuidado com as críticas que vocês fazem. Elas devem ser construtivas, não destrutivas. Destrutiva tem um mundo para fazer isso, não precisa de você. Tá bom? O mundo vai acabar com essa criança. Mas você não, professora, pelo amor de Deus, tá? Não faz assim, não, com a criança, coitada. Ai, gente, cada uma que a gente escuta que, olha, difícil, viu? Tadinho das crianças. E aí a professora fica brava, a professora não gosta do comportamento dela, e aí vem a subjetividade. Vou avaliar o aluno dessa forma. Então, a gente precisa ter, às vezes, esses crivos, essas tabelas, assim, para a gente não pecar desse jeito, tá bom? Vou avaliar, então, essa notícia através do conteúdo temático. Então, eu faço a pergunta. Foi feito um relato, um fato acontecido na fábula em foco? Sim ou não? Foi dado ênfase ao fato narrado com oferta do máximo de dados possíveis para que o relato pareça verdadeiro, a notícia confiável? Sim ou não? Pronto. Eu já fiz aqui uma avaliação de 2 itens super importantes, sendo que são 3, certo? E aí eu vou para o último, que é o estilo. Então eu faço a pergunta para avaliar aí cada aspecto de forma separada, tá? Foi empregada uma linguagem mais formal? Sim ou não? O relato foi feito em terceira pessoa? Sim ou não? Os verbos empregados estão no passado? Sim ou não? Foram empregados poucos adjetivos, dando ênfase aos substantivos e aos verbos? Sim ou não? A linguagem é mais objetiva? Tem indicação específica de tempo e espaço com o fato que ocorreu? Sim ou não? Tá vendo? Como é objetiva essa forma de avaliar a produção de texto? Claro que eu vou avaliar a produção de texto de acordo com o gênero dela, do gênero textual, tá bom? Se eu vou avaliar uma dissertação, eu vou primeiro fazer exatamente aqui, ó, a estrutura composicional. Tem de 4 a 5 parágrafos? Sim. Tem de 7 a 9 linhas cada parágrafo? Sim ou não? Tá bom? Tudo isso. Então, para cada gênero textual, eu tenho uma estrutura composicional, eu tenho um conteúdo temático e eu tenho um estilo. Tá bom? E aí vai de vocês, como professoras pedagogas, verificar isso e avaliar dessa forma. Essa tabela ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. Ainda pensando na avaliação, a gente pode avaliar a coesão, que a coesão, na verdade, é assim, gente, vocês já viram isso, coesão e coerência, no primeiro ano, tá bom? Quando eu dei um texto que falava sobre... Ai, como é o nome do cara? Do Sérgio Santana, o texto dele, o Circuito Fechado, que era um texto feito apenas por substantivo, que era assim, mais ou menos, né? Pia, lavabo, sabonete, toalha, cueca, abotoadura, cigarro e isqueiro. Cigarros e fósforos. Não sei se vocês lembram desse texto. Foi quando a gente falou sobre coerência e coesão. Faz um tempo, né? Eu sei disso. O que é coesão? Coesão, na verdade, são palavrinhas que ligam uma oração à outra para dar um sentido certo, tá bom? Se eu faço, por exemplo, o que muita gente erra, eu gosto mais de você do que dele. Mais de você do que dele? Não seria mais de você do que dele? Sim, esse mais que eu usei, que é uma coesão, que é uma conjunção, eu usei de forma errada. Então, não dá sentido essa frase. Não dá. Se você ler desse jeito, não dá. Agora, se você entendeu que o cara escreveu errado, e ao invés de mais tem que ser mais, aí você vai entender, certo? Então, se não tem coesão, não tem coerência, tá? Só o texto do Sérgio Santana que tem. Tá bom? E aí, então, o que a gente precisa avaliar? Essa coesão. E a coesão está ligada ao verbo, ao nome e à sequência, né?
Toda notícia tem uma sequência. Todo texto tem uma sequência, né? Tem uma ordem cronológica, ou tem uma ordem de maior importância, menor importância, né? Então, existem alguns organizadores textuais, né? Por exemplo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, blá, 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 blá. Em primeiro lugar, já coloquei aí um organizador textual. Não vai usar primeiramente, tá? Alguns marcadores de tempo. Ontem aconteceu, semana passada, há um mês atrás, tudo isso, há algumas horas, né? Durante o dia, tudo isso é marcador temporal, tá? Que aí, então, a gente consegue, através desses dois aí, o marcador temporal e organizador textual, a gente consegue dar uma organizada no texto. Uma sequência certa, né, do que está acontecendo. Vocês vão ver textos, assim, que vocês não vão entender nada. Nada. Você fala, meu Deus, que zona. Exato. Acontece. Muito. Tá bom? Por quê? Porque a criança, ela tem as ideias e elas vão colocando no papel. E aí elas não conseguem organizar essas ideias no papel. Elas fazem, colocam e entregam. Não tem a leitura. Certo? Elas têm a produção inicial, que é a mesma produção final. Muitas das vezes. Então, é necessário fazer com que a criança siga aí essa sequência didática que a gente está falando, para que ela tenha a produção inicial, aí vem os módulos, lembra? E depois, então, vem a produção final, que aí, então, é onde ela vai entregar a produção para o professor, para poder avaliar. Tá bom, gente? É isso. Uma outra coisa bem interessante, é que tem tudo isso na tabela. Considerando que o texto tem uma circulação mais ampla na escola, pensando aí nessa fábula que vira notícia dentro da escola, o que vocês precisam avaliar? Problemas de ortografia e quais são eles? O uso adequado de letra maiúscula é super importante, tá bom? O uso adequado de sinais de pontuação também. O emprego de pronomes, principalmente oblíquo, aquele que muita gente já aboliu do próprio vocabulário. Por exemplo, eu vou encontrar ela, vai encontrar ela o caramba, vai encontrar lá, né? Eu amo ele, ninguém ama ele, né? Eu amo, tá bom? Certo. Tá? Vamos usar o pronome oblíquo, ele existe para usar, tá? Que nem seta. Existe para usar também, tá? Realiza de forma satisfatória a concordância nominal e verbal? Ele fala os meninos ou ele fala os meninos? Se ele fala os meninos, então ele fala de forma correta, há uma concordância nominal. Agora, se ele fala os meninos, aí então não há concordância nominal, tá? E isso é um erro grave. A concordância verbal, por exemplo, ontem vou fazer os exercícios. Espera, ontem é passado. Vou fazer é futuro. Então, não há concordância verbal. Ou, a gente fomos. Não há concordância verbal. Beleza? A escrita é legível, a letra da pessoa. A distribuição do texto no papel é adequada. A paragrafação é bem realizada? Existe parágrafo? É um parágrafo só. Que nem Paulo Leminski. A pessoa se acha Paulo Leminski, escreve um livro, um parágrafo só. Não. A pessoa não é Paulo Leminski. Então, ela tem que fazer parágrafo. Tá bom? Bem isso, tá? A distribuição no papel é para saber se ele tem uma noção espacial, tá? É importante. Tem muitos professores, assim como eu também por muito tempo fiz, e é importante fazer para a criança conseguir olhar e imaginar esse papel, é quase que refazer a atividade dela. Tá bom? Passem uma régua nas margens, para a criança não ultrapassar a margem. Que, né? Ou então põe a palavra lá para cima, ou desce com a palavra, porque a palavra não coube na mesma linha. Põe na outra linha, na linha de baixo. Né? Tem linha, né? Tem página. Né? Se caso não couber naquela página a palavra, põe na página do lado, de trás. A pessoa vai terminar de ler na página de trás. Né?
É importante, tá? Isso também quem vai fazer isso? Os professores lá em casa. Não é mãe e pai que vai falar sobre isso, são vocês, tá bom? Então, a organização, essa distribuição aí do texto, no papel, ela é super importante, tá? E a escrita também, ela é importante? Eu acho que eu já contei um caso para vocês de um menino que eu ajudei, que ele estava no 3º ano, ele tinha uma baixa autoestima, a letra dele era um garrancho, eu não conseguia ler, dava aula de produção de texto, eu não conseguia entender a letra dele, e ele sempre tirava nota baixa. Até que eu falei para ele, falei, filho, é o seguinte, eu não entendo a sua letra. Pode ser que você saiba fazer uma dissertação, mas assim, enquanto você não tiver uma letra legível, eu não vou conseguir fazer uma avaliação séria, né? Assim, efetiva, né? Do que você escreve. Eu falei, que tal você mudar para letra de forma? E foi o que aconteceu. Ele mudou para letra de forma, eu consegui entender o que ele escrevia. Gente, esse menino deslanchou. Foi muito bom. A mãe dele quis falar comigo. A mãe dele quis me agradecer porque ele melhorou muito, tanto que ele até arranjou uma namorada, gente. Não que isso seja, né, assim, nossa, ele melhorou a ponto dele. Não, não é isso. É que a autoestima dele melhorou. Ele elevou a autoestima dele, tá? E isso é muito importante. A criança se sentir um pouco mais segura, tá? Então, a gente precisa, sim, falar sobre essa escrita, se ela é legível ou não. É claro que você não vai falar sobre isso com a criança sendo alfabetizada, com 7, 8 anos, né, meu amor? Tem um pouquinho de bom senso, né? A criança que está sendo alfabetizada, ela ainda está tendo uma intimidade com as letras, com o desenho das letras. Você não vai querer um capricho ali, né? Você não vai querer fazer um lettering ali. Não vai dar, né? Tá bom? E aí, então, vem a chave de correção, que é exatamente essa tabela que eu tô ansiosa. É isso, ó. Ufa! Olhem aqui, meus amores, vocês estão conseguindo visualizar? Eu vou mandar para vocês por Word, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou fazer a análise de produção, tá? Aqui, claro que vocês podem mudar, e aí então vocês vão colocar do jeito que vocês quiserem. Vem o nome do aluno e o critério de análise textual. Olha que importante. Tá bom? Então, eu vou fazer essas perguntas, olhando para o texto, depois de lê-lo, e vou responder. E assim eu consigo fazer uma avaliação mais pontual desse texto que eu pedi, tá bom, gente? O que nós vimos aqui atrás, que eu vou voltar ao slide, esses daqui, de avaliar cada aspecto separadamente, também é uma forma de avaliação, tá bom? Que vocês também podem utilizar esses slides. Desculpa. Que vocês também podem usar esses slides como uma estrutura para uma tabela aí de avaliação, tá bom? Deixa eu ir lá. Então, o texto produzido. Ele está organizado segundo os padrões de composição de gênero? Sim, não, parcialmente. Parcialmente é mais ou menos, tá? É adequado aos objetivos para que ele foi escrito? Sim ou não? É adequado ao destinatário? Para quem? É adequado ao contexto de circulação? Por exemplo, se é jornal, se é crônica, se vai ser circulado na TV, no texto escrito, na oralidade, tá bom? Aí, então, vem outra forma de avaliação, que é a progressão e a coerência textual. Possui sentido? Tem coerência? Não. Sim ou não? Evita contradições? Sim ou não? Está disposto e ordenado de acordo com as convenções gráficas do gênero? Tá bom? Então, aqui, gente, a gente tem várias... como que eu posso dizer? Vários critérios mesmo de avaliação, de análise do texto que foi feito. Eu posso mudar? Posso. Posso utilizar outros critérios? Posso, tá bom? Fica à vontade, você é quem vai criar os critérios, na verdade, né? É que aqui é só para vocês terem uma base, né? Então, eu tenho, ó,
o discurso e a textualidade, que está relacionada à progressão e coerência textual. Eu tenho o aspecto linguístico, tá bom? E aqui tem ele mais detalhado para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Legal, né, gente? Eu achei bem interessante, ó. Usa verbo adequado ao gênero textual proposto. Utiliza-se adequação às normas, concordância verbal e nominal. Mais ou menos o que a gente viu agora há pouco, né? Tá bom? Então, essa tabela, eu consegui dar toda a aula. Também, né? 20 para as 10 já. Por 2 horas falando. Essa tabela, eu acho que ela nos norteia muito em relação a critérios, sabe, gente? Porque a gente não sabe exatamente o que avaliar. De repente, a gente acha que está tudo muito errado. Lembrei de um exemplo. Tem coisas que são muito importantes dentro de um texto, tem coisas que não são tudo isso de importante, tá bom? Então, cuidado na avaliação, acho que isso está escrito aqui, ó. Quando a gente faz as correções, a avaliação, a gente precisa ter o máximo de cuidado com os pesos do que a gente está avaliando, tá? Por exemplo, semana passada, um aluno do terceiro médio me perguntou em sala de aula sobre o gênero neutro que existe dentro da língua portuguesa. Aí eu parei a aula para poder responder sobre, porque não existe gênero neutro na língua portuguesa. Existe gênero feminino e masculino, tá bom? E aí, então, ele disse que no Enem do ano passado, mais de não sei quantas mil pessoas zeraram o Enem porque utilizaram o gênero neutro. O que é gênero neutro? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, gente. Ao invés de chamar vocês de amiga, eu chamo vocês de amigue. Ao invés de dizer que são alunas, eu vou dizer que vocês são alunes. Eu não utilizo nem o feminino e nem o masculino. E aí, então, eles utilizam o gênero neutro. Mas quem inventou isso foi quem não é nem feminino e nem masculino. A Academia Brasileira de Letras, ela disse que não existe dentro da língua portuguesa e não existe de fato o gênero neutro, tá bom? Aí, então, vieram com essa, de que no Enem, muitas redações foram zeradas por conta de terem utilizado o gênero neutro. E eu digo a vocês, não foram zeradas por isso, porque isso não é de peso importante a ponto de zerar uma redação. Ela só utilizou o pronome incorretamente. Olha como ficou bem mais suave. Dá até para A. É a mesma coisa de utilizar na notícia primeira pessoa em vez de terceira pessoa. É peso para zerar? Não. É apenas para você se ligar de que você fez errado, fez macaca. Só isso. Não macacona, macaquinha. Então, cuidado com os pesos que a gente dá na avaliação, tá? Será que por exemplo, quando vocês fazem a prova P1, P2, tem lá 10 questões, 7 alternativas e 3 dissertativas. Todas elas têm o mesmo valor? Sim. Então, tanto faz você errar ou acertar uma dissertativa ou alternativa, porque você vai perder um ponto. Agora, se a dissertativa tivesse 2 pontos, aí então ela teria um peso maior. Tá bom? Cuidado com isso, para onde vocês vão colocar pesos, tá? Isso é muito importante. Entenderam, amores? Vocês estão dormindo já? Entendi. Ai, falei horrores, né? Tadã! Oi! Vocês estão vivos ainda? A Júlia tá aí? A Daiane já dormiu? Já tá cansada, né? Quem mais? Tudo bem, gente? Tudo bem? Que bom. Que ótimo. Deixa eu parar a gravação, porque na verdade acabamos com a aula. Olha que maravilha! Senti falta da Silvana hoje, da Elaine. Quem mais, né?